Vamos conversar um pouquinho sobre o potencial do ser humano? Frente a uma situação desafiadora. Pois é, no nosso dia a dia nós enfrentamos muitas situações desafiadoras, certo? Pense um pouquinho, qual é a situação mais desafiadora que você enfrenta hoje? É com você mesmo? É na sua família? É com as pessoas que você convive no trabalho, nos estudos? Aonde? Qual é o local? Onde quando você pensa, você traz no teu coração lá uma dor profunda, porque é uma situação que te desafia. E se te desafia, corre o risco também de chegar um momento que você se canse, porque você não encontra sentido para lidar com as coisas, para lidar com as pessoas. E se você não encontra sentido, vai abrindo como que um buraco dentro de você. Um buraco, chamado assim por Viktor Frankl de vazio existencial, que é, segundo a sua abordagem na logoterapia, seria a crise do século XX, a crise existencial, desse vazio que o ser humano iria se deparar. A humanidade estava caminhando para isso. E chegou realmente esse vazio existencial que nós nos confrontamos. Então a logoterapia ela traz para nós uma maneira, algumas ferramentas de nós lidarmos com essa situação desafiadora. Primeira, preste atenção. A primeira seria, diante de uma situação que nos desafia, é permitir que essa situação possa gerar uma mudança em nós. Ou seja, você está diante daquela situação e você se questiona: o que eu posso mudar diante desse desafio? O que eu estou sendo provocado a mudar? Qual é a mudança de comportamento? O jeito de falar, ou quem sabe uns determinados vícios que a gente precisa de mudança de vida, mudança de atitude. Então, aquela situação desafiadora está pedindo ou está me desafiando a uma mudança de comportamento, me tornando assim a possibilidade de eu ser uma pessoa melhor. Então, não é em vão, não é em vão. Quem sabe um pouco mais de paciência, um pouco mais de misericórdia, um pouco mais de atenção àquelas situações, um pouco mais de amizade com as pessoas, de empatia com o sofrimento dos outros, com o jeito dos outros, e a gente exercitar comportamentos que até então a gente não estava tendo. Portanto, a situação que me desafia pode me levar a uma grande mudança. Ótimo. Ponto. A segunda coisa, frente a uma situação desafiadora, nós já tentamos a nossa mudança. Ótimo, beleza. Fizemos o processo, estamos no processo de mudança, mas já tomamos a consciência de que eu posso mudar. Agora, o segundo passo, frente a essa situação, é ajudar outras pessoas a também mudarem com aquela situação para que melhore o clima, melhore o ambiente, melhore a família, melhore o relacionamento, melhore o casamento. Então você investe nisso, sentando com uma pessoa, conversando com ela, propondo, chegando a uma concordância de mudança de comportamento também da parte da pessoa. Se houver resultado e a situação de conflito, essa situação que nos desafia tanto, houve uma mudança, excelente. Encontra-se nisso um sentido para a vida. Você consegue permanecer nesse local porque houve uma mudança em você e houve uma mudança na outra pessoa. Ótimo, foi possível permanecer ali. Mas se nós chegarmos o ponto auge, o ponto ápice, eu tentei a minha mudança, tentei também que o outro mudasse, mas o outro não quis mudar. Então, a única solução seria, então, a gente mudar-se da situação. Porque se aquilo desafia o sentido da minha vida e não é mais possível viver o sentido da vida, ter realização, ter aquele brilho de viver, ter vontade de viver, vontade de servir, vontade de estar naquele local, prazer em servir, porque o sentido já está muito desgastado por conta da situação. Então, querido, querida, quem sabe é a hora de você
deslocar-se do local. Exatamente. Mudar-se do local. Transferir-se do local. Porque se já foi tentado uma transformação na sua vida, já foi tentado uma transformação na vida do outro, e ainda não foi possível essa mudança para que o sentido do amor, o sentido da alegria daquele ambiente, onde a gente é plenamente, somos plenamente nós, ou seja, a gente está ali com o coração, estamos inteiros ali. Então, quem sabe já deu o tempo do seu lugar neste ambiente. Então, quem sabe é hora de você dizer, tá tudo bem, foi bom até aqui, mas é hora de transferir-me deste local, porque a vida precisa permanecer tendo um sentido. Porém, não esqueça, essa é a última fase das outras tentativas. No mundo de hoje, o que a gente faz? A gente pula as etapas. Pula as etapas. Estamos numa situação de conflito. O que a gente faz? Sai do emprego, larga a família, larga casamento, larga as coisas que até então têm valor para a gente. Mas a gente simplesmente não enfrenta o sofrimento. Não quer enfrentar as situações. Não quer enfrentar uma conversa mais séria. Não quer enfrentar uma conversa mais assim, que confronta. Confronta o quê? Os meus comportamentos, as minhas atitudes, muitas vezes infantil, de uma criança mimada. E a gente não quer mudança. Mas se nós formos como pessoas adultas, capazes também de ouvir, olha, você precisa mudar aqui. Para nossa família caminhar melhor, é preciso que você mude esse comportamento. É preciso que você olhe com mais atenção aqui. E assim, com certeza, a partir dessa mudança de atitude minha e do outro, com certeza aquele ambiente permanecerá de que forma? Enraizado sobre a rocha. Porque houve mudança de comportamento por conta de um valor. E aqui nós podemos trazer o valor da família, o valor de um matrimônio. Quantas coisas, né? Nós podemos trazer aqui, mas que é preciso, preste atenção, é preciso nós enfrentarmos a vida com maturidade e deixar também que a vida nos traga oportunidades de mudança, de crescimento, porque só assim nós encontramos o verdadeiro sentido para a nossa vida. Pensa, você olhar para trás e perceber, nossa, aquela situação desafiadora, como me fez crescer, como homem, como mulher. Eu deixei de ser aquela criança mimada e me tornei uma mulher madura, me tornei um homem maduro. Eu não desisti da minha família, eu não desisti da minha vocação, eu não desisti do local onde eu fui chamado a ser. Eu não desisti por conta de birrinhas, por conta de infantilidades, não. Eu assumi a minha vida nas mãos porque a minha vida tem valor. Quantos desistem de tudo? Quantos colocam, né, a sua vida em xeque, a vida dos filhos, a vida da família, a vida do matrimônio em xeque, porque não quer mudar, não aceita mudança, não aceita correção, não aceita. Isso é orgulho. É orgulho, é infantilidade. É uma mulher que ficou numa infância mimada, numa criança mimada e não aceita hoje a maturidade de ser mãe, de ser esposa. Um homem, da mesma maneira, acha que a vida permanece lá como um adolescente e não aceita as suas responsabilidades como um esposo, como um pai, sabendo que a sua realização mais profunda, preste atenção nisso, esse desejo que a logoterapia chama de vontade de sentido só vai ser preenchida quando você realizar aquilo ao qual você foi chamado a ser. A ser. Se você foi chamado a ser um pai de família, uma mãe de família, esposa, esposo, ou na tua vocação, dependente do teu estado de vida, mas ali é o teu chamado e você sabe que você foi chamado a isso, entregue-se a isso. Entregue a sua vida nisso e permita que as situações de desafios te leve a uma mudança, a um crescimento humano, um crescimento espiritual, um crescimento fraterno.
E aí, com certeza, quando você passar por tudo isso, você vai chegar ao ponto de dizer assim: nossa, como foi valiosa, como foi valioso todos esses desafios que eu passei e fui capaz de superar.